Ok. Então, boa noite, pessoal, e muito bem-vindos. E agradeço de coração sempre a presença de todos aqui, mas também estendo esse agradecimento a todos que estiverem ouvindo essa gravação. E hoje nós temos, assim, a grata satisfação de trazermos a conclusão do nosso capítulo 25 sobre a justiça de Deus. E lá no início do capítulo eu coloquei que Jesus iria preparar o terreno para o que é realmente a justiça de Deus, porque o ego, ele distorceu o conceito de justiça de Deus e colocou o conceito, um pesado conceito em cima para nos causar medo, e aí a justiça de Deus, dentro do conceito do ego, é uma coisa muito pesada. E Jesus, ele nos foi preparando nas aulas, dentro desse capítulo, para finalmente compreendermos a liberação que existe dentro da justiça de Deus. O quanto a justiça de Deus é a maior dádiva, tanto do céu quanto aqui da ilusão, não porque aqui na ilusão tem a justiça, mas porque ainda ela pode ser alcançada por nós que estamos aqui com a nossa consciência presa em ilusão. Então, a maior dádiva que podemos receber, a dádiva da salvação, ela justamente, ela está baseada em cima da justiça de Deus. E então, nós vamos ter hoje como conclusão do capítulo, é a sessão 9, a justiça do céu, onde Jesus vai nos clarear totalmente este conceito tão distorcido pelo ego, tão distorcido pelo mundo, a ponto de ele nos amedrontar aqui, ele ser a causa de muita dor, de muito sofrimento, e quando, na verdade, ele é a libertação. A justiça de Deus é a alegre libertação do nosso ser. Mas antes de iniciarmos a nossa leitura comentada propriamente, eu vou convidar vocês a se unirem a mim, como a gente sempre tem feito, que é em colocarmos o nosso pensamento na meta que queremos para esse estudo. E assim, nós aquietamos nossos pensamentos barulhentos do nosso dia a dia, deixamos para lá o que já passou, e também fizemos um intervalo para não pensar no que virá, porque agora é a nossa vontade que o Espírito Santo seja o nosso professor e nos conduza nessa aula de leitura, que ele nos dê o que realmente ele tem a transmitir a respeito dessa justiça do céu. E uma vez colocada a meta, nós já estamos sob a orientação do Espírito Santo, e por isso que estamos totalmente prontos para iniciarmos essa nossa leitura comentada, então, do capítulo 25, sessão 9, na página 577, a justiça do céu. Começamos aqui no primeiro parágrafo, onde Jesus já nos começa dizendo que o que pode ser, além de arrogância, pensar que os teus pequenos erros não podem ser desfeitos pela justiça do céu. Então, isso que tanto nos perturba, que tanto nos judia, quando nós pensamos que nós não nos sentimos perdoados, nós nos sentimos culpados, nos sentimos mal, nós sentimos pesarosos diante de uma situação, e o faz parecer humildade, isso, na verdade, é arrogância. Porque é uma arrogância maior do que o céu, porque está dizendo justamente que a justiça do céu, que a justiça de Deus, não tem o poder de desfazer isso, que isso é mais forte do que a vontade de Deus. Então, como que algo poderia ser mais forte que Deus? Por isso que é arrogância.
E o que pode significar isso, senão que eles são pecados e não equívocos, para sempre incorrigíveis e que devem ser enfrentados com vingança e não com justiça? Então, esses pequenos erros, todo e qualquer tipo de erro que nós vemos, tanto em nós quanto no irmão, o que é isso quando a gente pensa que Deus não pode os corrigir, se isso não é o mesmo que dizer que esses erros são pecados? E se eles são pecados, como a gente viu tão fortemente nas últimas lições, se eles de fato fossem pecados, eles seriam incorrigíveis. Não haveria forma de nós nos liberar deles. E aí sim, de fato, haveria razão para o sofrimento. Então, o que a arrogância do ego quer quando ela nos diz que nem os céus é capaz de desfazer um erro que já foi feito, é que o que aconteceu não foi um equívoco, foi um pecado. E assim, a justiça não pode mais alcançá-lo, porque o pecado é algo que é real. E se é real, então nada pode mais interferir nisso. Mas a justiça, ela de fato, ela atua em cima de erros, ela atua em cima de equívocos, porque erros podem ser facilmente corrigidos, basta fazer diferente. Basta agora pensar diferente, não repetir o mesmo pensamento. Aí já está feita a correção. Seguindo aqui no 1.3, estás disposto a ser liberado de todos os efeitos do pecado? O Jesus pedindo para nós sermos muito honestos conosco mesmos e olharmos para a nossa real vontade. Será que de fato nós estamos dispostos ou prontos para sermos liberados de todos os pecados? E isso não é pouca coisa, não, porque isso não envolve só a nós. Isso envolve liberar de todos os pecados de todas as pessoas e de todos os tempos e de todos aqueles personagens que sempre nos foram mostrados como pecadores. Será que de fato estamos prontos para liberar isso? É isso que Jesus está nos pedindo. Não podes responder a isso enquanto não vês tudo o que a resposta acarreta. Então, não é uma simples tomada de decisão que não leva em conta a totalidade que envolve a resposta, se de fato estamos dispostos a liberar todos os pecados. Pois se respondes sim, isso significa que deixarás todos os valores desse mundo em favor da paz do céu. Todos, sem nenhuma exceção. Todos os valores vistos aqui, largar disso tudo para vivenciar apenas a paz do céu. Apenas modo de dizer que unicamente, porque a paz do céu não é pouca coisa, não, é a totalidade, mas unicamente a paz do céu. Nenhum único pecado tu reterás. Nenhum pecado nós poderemos reter, porque ou se nós retivermos um único, nós não estaremos liberando o pecado, um único que queiramos ainda guardar. E não valorizarás nenhuma dúvida de que isso seja possível, de modo que o pecado seja mantido em seu devido lugar. Então, se nós mantermos um único pensamento, se há um único fato, nós não estivermos dispostos a permitir que ele seja visto como inocente, aí nós não vamos permitir também que a inocência tome o seu lugar na nossa mente. O que queres dizer é que a verdade agora tem maior valor do que todas as ilusões. É isso que nós dizemos quando estamos finalmente prontos a largar todo o sistema de pensamento de pecado. Quando nós assim o decidirmos, nós vamos valorizar a verdade acima das ilusões, ou seja, o céu, Deus e sua criação, Deus e o Cristo, acima de todas as ilusões aqui do mundo.
E reconheças que a verdade tem que ser revelada a ti, porque não sabes o que é. Então, por enquanto, na nossa consciência, nós não sabemos o que é verdade, porque escolhemos ver algo fora da verdade, algo que se opõe à verdade. Então, não reconhecendo, quando nós finalmente decidirmos que nós estamos dispostos a largar toda a ideia de pecado, toda a crença no pecado, nós estaremos permitindo que a verdade volte a ser revelada a nós. O Espírito Santo a revela a nós. O próprio Pai revela ela a nós. Dar relutantemente é não ganhar a dádiva, porque estás relutante em aceitá-la. Então, essa dádiva da verdade que retorna à nossa consciência no momento que nós não quisermos mais o sistema de pecado, isso não pode ser dado a nós enquanto nós estivermos relutantes, duvidosos, ou seja, enquanto quisermos isso, mas também ainda quisermos um pouquinho da ilusão, enquanto ainda valorizarmos algo dentro da ilusão. Porque isso é não ter integridade no nosso desejo, é querer uma coisa e também querer outra coisa. E aí a nossa mente fica dividida, e uma vontade dividida é fraca. Somente uma vontade única é forte. Então, enquanto nós relutarmos, enquanto tivermos um pé para trás, ou enquanto quisermos ainda estar um mínimo que seja num único pensamento certos e o outro errado, o que está dizendo isso? Que ainda sentimos atração pela ideia de pecado. E aí nós não recebemos ainda a dádiva que a verdade nos dá, a dádiva da liberação de todos os equívocos da nossa mente. Ela está guardada para ti, essa dádiva que o Espírito Santo guarda de liberação da nossa mente, ela está guardada para ti até que a relutância em recebê-la desapareça e tiveres vontade de que ela te seja dada. A justiça de Deus dá direito à gratidão, não ao medo. Então, a justiça de Deus, ela só pode vir aonde ela vai trazer alegria. E a alegria, o resultado natural de onde vem a alegria é a gratidão, e não medo. Enquanto tivermos relutantes, nós vamos sentir medo por aquilo que quisermos guardar, e a justiça de Deus não concorda que isso seja verdadeiro. Então, ficaríamos com medo diante da justiça de Deus. Deixa eu ver aqui uma pergunta da Olivia. Ing, por que nós são tão apegados assim aqui? O apego físico, ele é o mesmo que a crença no pecado, em última instância. E a crença no pecado nos faz sentirmos medo de Deus. E isso está profundamente enraizado no nosso sistema de pensamento. E o Espírito Santo, ele precisa corrigir gradativamente isso, para que nós possamos seguir esse caminho de liberação sem medo, esse desfazer sem medo. Então, a razão de nós estarmos apegados aqui, na verdade, em última instância, ainda é medo da liberdade, medo de Deus, medo do céu, medo do Cristo. Por quê? Porque ainda temos apegos àquilo que pensamos que fizemos, que é esse mundo separado. Nós só pensamos nesse mundo ilusório, no mundo separado de Deus, porque essa ideia nos atraiu. E essa atração também continuamos sentindo quando essa ideia finalmente se completou agora no mundo físico. E os respingos dela ainda batem, reverberam na nossa mente, quando nós ainda queremos experienciar um pouco disso aqui. Então, estamos relutantes porque já sofremos bastante, mas ainda temos um quê de esperança de que algo daqui vá nos completar, vá nos fazer felizes. E por isso que os apegos. Não sei se respondeu para a Olivia. Ficou mais alguma dúvida? Não, respondeu sim. Obrigada, Igor.
Ok. Então, continuando aqui, nós estamos aqui no 2,4. Nada que dás está perdido para ti, nem para ninguém, mas é valorizado e preservado no céu, entre todos os tesouros dados ao Filho de Deus, onde todos os tesouros dados ao Filho de Deus são guardados para ele e oferecidos a qualquer um que apenas estenda a mão, com a disposição de recebê-los. Isso nós já comentamos tantas vezes, o quanto existem dádivas, o curso fala em depósito de dádivas, um depósito repleto, aguardando a nossa aceitação. Tudo o que é verdadeiramente dado, tudo que é dado a Deus, a verdadeira gratidão pela liberação. Quando nós utilizamos de justiça, da justiça de Deus a favor da liberação do irmão, mas ele, em seu sistema de pensamento de medo, ainda não está pronto de aceitar para si essa justiça, essa dádiva, essa liberação fica guardada. E ela fica guardada para quando a mente dele estiver pronta para aceitar sem medo essa dádiva, ela ser dada pelo Espírito Santo, pelo céu. Então, e o curso fala diversas vezes, nós não temos ideia de quantas dádivas de liberação estão nos aguardando. Nós aqui nos achando pecadores, nós achando aprisionados, achando que está difícil de sair desse círculo vicioso de culpa, de medo, de dor, de sofrimento, e tantas dádivas de liberação, tantas dádivas de amor estão nos aguardando por por partes da nossa mente que aparentemente nós chamamos que está fora de nós, de outros seres, que já ofereceram essas dádivas. E as dádivas do céu são sempre oferecidas a todos. Ninguém fica de fora. Assim como cada pensamento de Deus é oferecido a toda filiação, assim também a dádiva é oferecida a todos. E aqui, na forma física, essa dádiva, a coisa mais próxima que temos dela aqui é o perdão. Então, cada perdão que nós fizemos aqui, ele não alcança só aquela pessoa, aquela situação que nós temos lembrança consciente. Ela é dada a todas a toda a filiação, a todas as mentes. A dádiva que um perdão traz, ela é oferecida a toda a filiação. Ninguém fica de fora, e isso fica guardado, como ele diz aqui, preservado, é valorizado e preservado no céu, essa dádiva, onde todos os tesouros dados ao Filho de Deus são guardados. Então, o céu guarda todas as dádivas. Os equívocos, assim que eles são perdoados, eles são esquecidos e nunca mais lembrados, porque, na verdade, eram só equívocos mesmos, eram fantasia, não eram reais. Então, desaparecem para nunca mais serem vistos. Mas o que é dado, mesmo aquilo que o perdão traz aqui, isso é guardado e valorizado no céu. E o tesouro e o tesouro também não diminui à medida que é dado aos outros. Então, essa dádiva de liberação, ela funciona a nível de pensamentos de liberação. E nenhum pensamento diminui quando ele é dado. Pelo contrário, ele se fortalece, ele fica maior a cada mente que o aceita. Um pensamento que quando nós colocamos uma ideia a mais pessoas, quanto mais pessoas a aceitam, mais forte essa ideia fica. E assim é a dádiva do perdão. Então, esse tesouro, ele só aumenta. Cada dádiva apenas acrescenta ao estoque. Ele não luta, pois Deus é justo. Então, a justiça de Deus faz com que nenhuma dádiva seja perdida nunca. Nenhuma dádiva de perdão pode ser deixada fora do tesouro ou fora do reino do céu. Toda liberação. Por que Deus precisa guardar ela? Porque Deus é justo. E essa dádiva é para a nossa alegria. E tudo que nos traz alegria
e libertação faz parte do que é atemporal, do que é eterno. Então, o céu ele só se estende, ele só aumenta. Nunca nada pode ser tirado do céu. Isso também prova por que nós nunca deixamos a Deus, porque nada nunca pode ser tirado do céu. O que aconteceu e pode acontecer é que nós pensamos que nós tiramos a nossa mente de Deus, mas isso é um pensamento ilusório, não é a realidade. Então, Deus é justo, ele não luta contra a relutância de seu filho em perceber a salvação como uma dádiva sua. Então, Deus jamais vai lutar contra nossas dúvidas, contra a nossa relutância. No entanto, a sua justiça não se satisfará enquanto não for recebida por todos. A justiça de Deus, que vê a todos como igualdade, não se dará por satisfeita enquanto o último pensamento que acredita que está separado de Deus não tiver sido corrigido e não voltar a se sentir parte do todo. Isso é uma garantia da justiça de Deus. E a justiça de Deus não poderia ser diferente. Então, ninguém ficará eternamente perdido fora da consciência da mente do Deus. Isso aqui, essa ilusão está com os dias contados, podemos dizer assim, porque é da justiça de Deus que todos recebam a liberação. Esteja certo de que qualquer resposta que o Espírito Santo dê para solucionar qualquer problema sempre será uma resposta na qual ninguém perde. Isso é fundamental também, porque o ego adora mandar pedir soluções ao Espírito Santo, porque ele sabe que nós temos um pezinho contra quando se diz eu vou pedir para o ego, então, e nós achamos que tudo que pedimos para o Espírito Santo já é santificado, e aí nós pedimos a nosso favor e que seja tirado do outro, a justiça dos homens, que o outro pague pelo que eu estou sofrendo, que o outro, já que ele roubou, que se ele não devolver, que ele pague o preço justo. Então, a justiça, o Espírito Santo trabalha junto ou dentro da justiça de Deus. E o Espírito Santo, então, ele nunca daria uma resposta na qual alguém iria perder alguma coisa. Não existe como o Espírito Santo tomar partido do Filho Santo de Deus, dizer que uma parte do Filho de Deus deve receber uma dádiva e a outra não. Por isso que o depósito das dádivas também está tão repleto, porque as mentes podem se recusar a receber a dádiva, mas não podem fazer com que o Espírito Santo a dê. Então, o Espírito Santo e as respostas de tudo que pedimos ao Espírito Santo sempre são justas. Ele nunca trará algo que beneficiaria uma pessoa em detrimento à outra, ou um pensamento em detrimento ao outro, ou onde um teria que pagar algo para o outro receber. É o ego que pensa assim. Jamais o Espírito Santo faria isso. E isso tem que ser verdadeiro, porque ele não pede nenhum sacrifício de ninguém. O Espírito Santo desconhece sacrifícios, assim como Deus desconhece os sacrifícios, porque o amor desconhece sacrifícios. Sacrifício é uma ideia de escassez, uma ideia de falta. Então, sacrifício é próprio do ego, do equívoco, da insanidade. A insanidade reconhece sacrifícios. O Espírito Santo não reconhece, porque Deus dá tudo a todos o tempo todo e todos têm tudo o tempo todo. Então, que sacrifício que poderia haver onde todos têm tudo? Uma resposta que exija a menor perda de qualquer pessoa não resolveu o problema, mas somou-se a ele, aumentando-o, tornando-o mais difícil de resolver e mais injusto. Então, essas petições do mundo, mesmo aqueles que
acreditam sinceramente que estão se voltando a Deus e pedem por justiça, querendo que uma outra pessoa pague pelo pecado que ela cometeu. O que ela está fazendo? Não só esse problema não pode ser resolvido nessa forma, o Espírito Santo não vai fazer isso, como ela ainda acrescenta o problema dela aumentando, já havia aquele problema do outro acreditar que ele possa tirar algo de alguém. Então, já há um caso específico, já há um equívoco ali. Quando essa pessoa, essa vítima, pede pela justiça de Deus, acreditando que a outra pessoa deva ser sacrificada, deva pagar isso, não só o Espírito Santo não resolve assim, como essa pessoa, ela aumentou o problema. Agora fica mais difícil ainda de resolver, porque agora tem dois problemas. Tem o problema que levantou a questão, que é aquilo que o outro também equivocadamente no comportamento, então, fez, e a outra pessoa, a vítima, que pediu, entre aspas, por uma justiça que não é a justiça de Deus. Então, ela também está equivocada. Então, somou-se a isso, ficou mais presa ainda. Ao invés de se sentir liberada desse primeiro problema, agora ela está mais afundada ainda, porque ela somou mais um problema em cima. É impossível que o Espírito Santo possa ver a falta de equidade como uma solução. A equidade, nós vimos na aula anterior, é o sistema justo, é ter uma justiça justa. É impossível que aquilo que no Espírito de Deus, na criação de Deus é justo, possa trazer uma solução na forma como aqui a falta de equidade, como a iniquidade, como o ego quer. Para ele, para o Espírito Santo, o que é injusto tem que ser corrigido porque é injusto. Simples assim. Não tem que ser punido, não tem que pagar com sacrifício, tem que ser corrigido, porque é injusto. Se é injusto, está fora do âmbito da criação de Deus, fora da realidade. É fantasia, é ilusão. Se é ilusão, precisa de correção e não de punição, porque a punição ela daria realidade. Então, a correção desfaz. Então, precisa ser desfeito justamente porque é injusto. Todos os casos específicos precisam ser desfeitos porque são injustos. E todo erro é uma percepção na qual alguém, pelo menos um, é visto injustamente. Então, se todos fossem vistos com justiça, e a justiça é ver o irmão como Deus o criou, ver o Cristo. Se existe um erro, então alguém, pelo menos um, não foi visto como Cristo. Ele foi visto como algo diferente de um Cristo. Ele foi visto como um pecador. Então, se há um erro, alguém foi visto injustamente. Assim, a justiça não é concedida ao Filho de Deus. Então, a essa pessoa que foi vista como pecadora e não como filho de Deus, a essa não foi concedida a justiça de Deus. Quando qualquer um é visto como perdedor, ele foi condenado. Então, qualquer um que é visto como não sendo Cristo, ele foi automaticamente condenado a ser algo diferente. E o diferente da santidade do Cristo é o pecador. E a punição vem a ser o que lhe é devido ao invés da justiça, dentro desse sistema de quem vê separado, de quem acredita que alguém foi condenado. Se foi condenado, o que lhe é pedido? É pedido condenação ao invés de justiça. Aqui no 4, o que a inocência vê, o que a inocência vê faz com que o castigo seja impossível e a justiça certa. A inocência do Cristo, a inocência da visão do Espírito Santo.
A inocência do Espírito Santo não é a ingenuidade do ego. A ingenuidade do ego é a falsa inocência, é aquela que eu me faço passar por santinha e o outro é o mal. O outro que começou, o outro que foi o injusto, e nisso eu serei liberada. Nisso eu preciso ser vista como diferente, como melhor. Isso não é inocência, isso é ingenuidade. A inocência, ela só vem no pensamento do amor, do Espírito Santo. Só os totalmente livres de pecado podem ser inocentes, porque eles estão de acordo com o pensamento do Espírito Santo. E esses que têm essa visão, então essa inocência, ela sabe que o castigo é impossível, mas a justiça certa. A justiça é a volta do pensamento corrigido. Isso é certo. A percepção do Espírito Santo não deixa nenhuma justificativa para o ataque. Olhando com os olhos do Espírito Santo, o ataque nunca é justificável. Nada justifica, porque nada ocorre a nível da mente. Claro que equívocos de pensamento levaram a projeções de comportamentos equivocados. O Espírito Santo não está negando que nós, na nossa percepção, vemos aqui comportamentos equivocados. Obviamente que vemos, mas a inocência, ela olha além disso, ela vê que a mente inocente foi violada por um pensamento equivocado, e nesse pensamento equivocado ela acreditou na separação de Deus, na culpa, e aí aceitou o pensamento do ego, o pensamento equivocado que trouxe como consequência o comportamento errático daqui. E a correção, então, volta para essa mesma mente. O Márcio, por favor, levantou a mão. Wing, Oi. só ajustar algo aqui com você na minha Uhum. prática. Eu sinto que eu aceito essa inocência, ou pratico a inocência, né, aqui na minha consciência, todas as vezes que eu aceito as cenas como elas são, que eu não coloco, que eu tiro o meu sistema de pensamento que fica querendo dizer que eu gostaria que fosse assim, eu gostaria que fosse assado, se fosse assim eu estaria melhor, essa pessoa está errada, essa pessoa está certa. Então, quando você aceita a cena, quando eu aceito a cena, só como algo pedagógico, para que eu ajuste o foco para que nada aconteceu, eu tenho a sensação de que, primeiro, vem a paz, né? A gente experiencia a paz, e seria uma expressão da inocência com o Espírito Santo? Vamos só estender um pouco mais esse aceitar a cena, é observar ela, não é, por exemplo, se alguém está me ferindo no comportamento, ou se alguém está ameaçando de faca, eu não devo recuar, eu devo me permitir. Então, esse aceitar é sinônimo de observar, não é isso, Márcio? Sim, sim. Não aceitar a cena na mente. Eu Isso, observo a partir na dos meus mente, pensamentos reais. isso. Aí, ela observando a cena, como observador, você pode pedir tanto ao ego, o que, que é isso que eu estou vendo, quanto ao Espírito Santo. Ao ego, na verdade, nem precisamos pedir, porque o reino aqui do mundo separado é dele, e ele imediatamente, ele sempre nos diz, quer a gente queira ou não, o que, que é essa cena. Ele nos dá esse entendimento. E aí, ciente disso, como observador, nós podemos pedir ao Espírito Santo a interpretação dele. E aí sim, a inocência mostra que isso aqui não é real, essa cena, e que por detrás, transcendendo além dessa cena, está uma mente inocente que apenas se equivocou quando projetou isso, mas que ela ainda é o Cristo. Então, essa tua prática, ela está alinhada sim. Obrigado. Eu só quis diferenciar, eu sei que você não tem problemas com isso, mas alguém ouvindo a tua colocação poderia achar que não deve se defender no comportamento, e não é isso. Eu sei que você não trouxe isso, mas para que não fique dúvidas disso. Sim, obrigado, Ing. Então, seguindo aqui no 4.4,
Então, no 3, só para pegar de novo o fio da meada, assim, ó. Somente uma perda poderia justificar o ataque, e ele não pode ver qualquer tipo de perda. Então, o Espírito Santo, ele nunca tem uma justificativa para o ataque, por quê? Porque ele não viu nenhuma perda, porque o Filho de Deus continua inocente. Não foi perdido a inocência. Apenas o ser que foi projetado para cá, a consciência que falsamente se identifica com um ser físico e individual, acredita que esse ser físico e individual perdeu a sua inocência porque o mundo, as circunstâncias, ou alguém a induziu a ser má, porque ela queria ser boa, mas foram tão injustos que ela acabou explodindo e acabou sendo má. Então, esse pensamento, então, seria de perda. Eu perdi minha inocência porque o outro foi o culpado, o outro foi mal. Então, o Espírito Santo, ele não acredita na perda, então ele vê imediatamente acima disso, ele olha para a realidade e não para a projeção. E na realidade, na mente, no espírito, não há perda. O mundo resolve problemas de outra maneira. Obviamente que o mundo não vê inocência, o mundo resolve dando realidade ao comportamento, dando realidade à perda, dando realidade à separação, que o que é de um é de um, e se eu tenho, foi tirado de outro, se o outro tem, está faltando a mim. Tanto é que o ego até criou, nossa mente equivocada, criou não, fez um mundo físico para justamente poder experienciar as perdas, porque obviamente que coisas físicas não podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, então, onde uma coisa física é dada para um e retirado de outro lugar, aquele outro lugar deixa de a ter, mas isso não é o reino, nós não somos essa coisa física, nós não somos limitados, nós somos a totalidade, nós somos o espírito, nós somos o que transcende, a vida que transcende isso. E falando aqui no mundo, o mundo vê uma solução como um estado no qual se decide quem irá ganhar e quem irá perder, quanto aquele deverá tomar do outro e quanto o perdedor poderá ainda defender para si mesmo. Isso é o mundo. Isso é a justiça colocada lá na lei máxima de todos os países, todas as formas físicas, eles buscam dentro da justiça apenas isso. Quem irá ganhar, quem irá perder, quem vai pagar a conta, quanto pode ser devolvido para aquele que aparentemente é o inocente, tirando daquele que aparentemente teve a culpa. Então, é assim que o mundo soluciona os seus problemas. É assim que o ego faz dentro do seu círculo vicioso a solução dos problemas, porque o propósito final do ego é que os problemas nunca se acabem. E seguindo assim, não acaba mesmo, nunca, porque isso é uma retroalimentação da culpa. Então, como que poderiam acabar os problemas da forma como o mundo soluciona? Entretanto, seguindo aqui no 4.6, entretanto, o problema permanece ainda sem solução, pois só a justiça pode estabelecer um estado no qual não há perdedor, no qual ninguém é tratado sem equidade e ninguém é destituído, não tendo, portanto, justificativa para a vingança. Observem como o sistema do mundo, ele sempre permite a vingança, porque sempre alguém está pagando a conta em detrimento de outro. Então, isso gera um sentimento de vingança, de retroalimentação, um círculo vicioso sem fim. Mas a justiça que Jesus está dizendo, a única justiça, a justiça real, com equidade, ela não estabelece que um é vencedor e outro é perdedor, porque ela sabe que é impossível tirar, é impossível perder. O amor é impossível diminuir,
É impossível dar só um. Então, dentro da justiça do mundo, os problemas, eles continuam sem solução. A única solução viável aqui no mundo é nós pegarmos o problema e colocarmos diante da justiça de Deus. Nós captar ou assumir a responsabilidade, assumir esse problema, pegar esse problema para nós e levá-lo diante da justiça, ou seja, entregá-lo ao Espírito Santo. O Espírito Santo, que é totalmente justo, ele é o único que pode solucionar um problema, porque o problema que o Espírito Santo soluciona, ele é desfeito. Se é desfeito, desaparece. Se desapareceu, o que sobrou para trazer vingança se não há mais nada lá? Então, o Espírito Santo é o único que pode trazer com equidade, como diz aqui, e ninguém é destituído, ninguém fica em falta. Nós há pouco vimos do depósito das dádivas da liberação que só aumenta, todos são beneficiados. Então, na justiça do Espírito Santo, não só ninguém perde, como todos recebem a dádiva dessa liberação. A solução de problemas não pode ser a vingança, a qual, na melhor das hipóteses, só pode trazer outro problema que será acrescentado ao primeiro, no qual o assassinato não é óbvio. Então, isso na melhor das hipóteses, na pior, nossa, afunda totalmente, traz desespero total. Então, o que a solução através de vingança não traz? Não só não soluciona, não corrige, continua fazendo parecer real o equívoco e ainda acrescenta um problema ao primeiro problema. Onde na primeira vez, no primeiro problema, ainda não foi visto que isso já era morte, que isso era assassinato. Então, agora, esse novo problema traz esse peso a mais. Então, isso a vingança traz. Por isso que, na frase bíblica, a mim pertence a vingança, diz o Senhor, e essa frase, ela se refere justamente para nós levarmos o pensamento equivocado de vingança, entregarmos ele ao Espírito Santo, porque só o Espírito Santo, só Deus pode desfazê-lo. Nós nada poderemos fazer com a vingança, nós só vamos nos ferir. A vingança é uma adaga, é uma lâmina em cima da nossa própria cabeça. E cada vez que nós a acionamos, nós nos ferimos. Mas no momento que nós a percebermos e a entregarmos ao Espírito Santo, ele sabe desfazer essa lâmina. Ele sabe colocar, então, uma dádiva de flores em cima da nossa cabeça, onde antes havia essa adaga. Então, a vingança, esse pensamento de vingança, ele precisa ser entregue ao Espírito Santo, não porque nós não podemos, não temos o direito de ficar para quem queira ainda ruminar ela. Nós temos esse direito, sim, mas nós não podemos escapar dos seus efeitos. E é os efeitos que nos judiam, é os efeitos que nós não queremos. E por isso que nós só temos um jeito de nos libertarmos disso, entregar isso ao Espírito Santo, levar para ele, não guardar isso para nós. Seguindo no 5, a solução de problemas própria do Espírito Santo é a maneira na qual o problema termina. Ele, de fato, termina, ele não é camuflado para depois reaparecer, ele desaparece. Ele foi resolvido porque se encontrou com a justiça. E a justiça, ela desfaz tudo que é equívoco. Ela exalta o que é verdadeiro, o que é amor, o que é reflexo do céu, e ela desfaz o que é contrário do céu. Até que isso se dê, irá ocorrer outra vez
até que isso se dê, irá ocorrer outra vez por não ter ainda sido solucionado. Então, o problema, enquanto nós não levarmos à justiça, ele vai ocorrer de novo. E ele vai se repetir e repetir, talvez com uma forma um pouco diferente. Mas, enquanto não vier a solução, ele continuará existindo na nossa mente. O princípio segundo o qual a justiça significa que ninguém pode perder é crucial nesse curso. Isso é fundamental, não podemos esquecer nunca disso para que nós saibamos diferenciar a justiça da vingança. A justiça, dentro da justiça, ninguém nunca pode perder. Se nós apenas consultarmos essa máxima de que ninguém nunca pode perder, nunca mais teremos dúvida se estamos sendo ludibriados pelo ego com pensamentos de vingança ou se isso é justiça. Porque o ego faz passar com uma lábia incrível de que vingança não é vingança, é justiça. Basta ligar qualquer noticiário, falar com qualquer pessoa que não tenha esse entendimento da justiça de Deus para comprovar isso. O quanto acreditam que não estão sendo vingativos. Não, eles nada conhecem da vingança, apenas querem justiça. Então, como que nós podemos não cair mais no equívoco do ego, de ele distorcer na nossa mente o que é a vingança de fato? Basta lembrar, então, dessa máxima: ninguém pode perder na justiça. A justiça só abençoa todos, todos são liberados. Se um único perdesse qualquer coisa que fosse, não seria justiça, porque Deus não pensa assim. Seria vingança, seria o ego. Pois milagres dependem da justiça. Então, o que os milagres são? Os efeitos naturais que substituem aquilo que o ego tinha feito na injustiça. Aquilo que a vingança trouxe e que tanto nos judiou e nos maltratou, a justiça, ela preenche isso agora com milagres. Então, milagres, eles só se manifestam na justiça. Não como ela é vista através dos olhos desse mundo, mas como Deus a conhece. Então, a justiça, não a justiça do ego, mas a justiça de Deus. E como conhecimento, ela se reflete do modo de ver que é dado pelo Espírito Santo. Então, os milagres, eles são efeito da justiça. A justiça vem do conhecimento e o Espírito Santo, ele está no céu e ele também conhece a nós. Então, no céu, ele é a justiça. Aqui, no nosso sonho de ilusão, ele reflete a justiça do céu através dos milagres. E os milagres são um efeito. Então, a justiça máxima aqui, o máximo de justiça que nós alcançamos aqui é quando nós praticamos o verdadeiro perdão do Espírito Santo a toda e qualquer situação, a qualquer caso específico. Se nós o perdoarmos, e o perdão é desfazer, é levar ao Espírito Santo, aí nós estaremos trabalhando com a justiça, e essa justiça trará em retribuição aquilo que antes nos feria, se o que nos feria desaparece, então fica um vazio? Não, não fica um vazio. Entra um milagre. Não existe vazio. Ou é milagre, ou é o ego nos ferindo. Então, aqui o reflexo dentro do mundo que pode substituir tudo que nos fere é o milagre. Ninguém merece perder. E o que seria injusto para qualquer um não pode ocorrer. Então, se alguém foi injustiçado, essa situação não é verdadeira. Ela faz parte do plano dentro da projeção da ilusão. Ela não é real, ela não é a criação do céu. Então, ninguém pode perder, porque Deus criou o seu reino em total igualdade, deu tudo a todos e dá e sustenta o tempo todo tudo a todos. Então, não pode entrar
perda dentro do pensamento de Deus. E só Deus é capaz de justiça. O ego é o oposto da justiça. E como que poderia, então, haver perda? Então, se ocorrer uma perda, tem uma coisa equivocada ali. Alguma coisa não é verdadeira. A cura tem que ser para todos, porque ninguém merece nenhuma espécie de ataque. Então, a cura, ela nunca é parcial. Ou tudo e todos são beneficiados por ela, ou se nós a retivermos de alguém, ninguém o é. Então, a cura, ela só é entendida também como totalidade. Que ordem pode existir nos milagres, a não ser que alguém mereça sofrer mais e outro menos? Então, só na ideia da injustiça do ego é que poderia haver ordem de milagres, porque o ego acha que para uns devem ganhar milagres e outros devem ganhar punição. Então, como que poderia haver ordem de milagres no pensamento da justiça? Milagre é completo, não há ordem de dificuldades nele. Toda dádiva de amor é sempre completa. Primeiro princípio dos milagres. E isso é justiça. Então, se um merece menos que o outro, isso é justiça para os totalmente inocentes? Isso é justiça para quem está alinhado ao pensamento de Deus? Um milagre é justiça. Milagre, sim, porque ele é efeito da cura. O milagre é justiça. Não é uma dádiva especial para alguns, a ser recusada para outros por serem considerados menos dignos, mais condenados e, portanto, a parte da cura. Quem pode ser separado da salvação? Seu propósito é o fim do especialismo? Então, o que é, do que é que nós precisamos ser salvos? Da ideia do especialismo, da ideia de que o Filho de Deus está rompido em diversos seres, da ideia de que é o que Deus criou uno dentro da sua mente, agora vaga fora dessa mente e que ela se fracionou em bilhões de consciências separadas. Isso precisa ser corrigido. Onde está a justiça da salvação, se alguns erros são imperdoáveis e dão direito à vingança, em lugar da cura e do retorno à paz? Onde que ficaria a justiça de Deus se fosse possível salvar parcialmente? Por isso que se diz que quando um pedacinho de consciência volta à consciência da unicidade, ela se percebe que todos estavam lá. Jesus, quando despertou, quando se viu a salvo, nós todos estávamos lá. Ninguém estava faltando. A única coisa que ainda precisa correção é porque nós ainda não aceitamos essa dádiva que está aguardando para nós. A salvação já está consumada, ela já foi feita. Nós só precisamos ainda aprender a aceitá-la, porque nós ainda estamos preferindo estar dentro do pensamento da vingança e da injustiça do ego, dentro da iniquidade, do que de volta a essa consciência. Porque ainda achamos que a consciência da salvação sacrificaria alguma coisa boa que nós queremos dentro daqui do especialismo. O especialismo ainda nos atrai. Ainda não estamos prontos para a consciência do Cristo, enquanto tiver uma única coisa que nos atrair no especialismo. Mas enquanto tivermos na atração do especialismo, como que a salvação poderia vir à força para nós? Então, primeiro precisamos corrigir essa crença de que o especialismo traz algo de que nós realmente queremos. Por isso que o processo da volta é um processo mesmo, é um desfazer aos poucos. Não somos abruptamente julgados no céu, enquanto ainda queremos alguma coisa para o especialismo. Seguindo no 7, a salvação não pode buscar ajudar o Filho de Deus a ser mais injusto do que ele buscou ser. Então, a salvação não pode ser
parcial, não pode ser para um sim, outro não, porque aí ela ainda seria mais injusta do que o próprio Filho de Deus já buscou ser quando ele pensou separação de Deus. Então, a salvação não pode ser isso. Se os milagres, que são a dádiva do Espírito Santo, fossem dados especialmente para um grupo eleito e especial, e fossem mantidos à parte de outros menos merecedores, nesse caso, ele seria um aliado do especialismo. Então, se o milagre fosse dado, se a salvação fosse dada pelo Espírito Santo para um grupo eleito, para uns poucos escolhidos e os outros ficariam de fora, nesse caso o especialismo se beneficiaria com o Espírito Santo. O especialismo seria engrandecido e não o Cristo. O que o Espírito Santo não pode perceber, ele não testemunha. O Espírito Santo não pode perceber a separação do Filho de Deus, porque ele sabe que o Cristo é uno. Então, se ele não o percebe, ele não testemunha. Se ele não testemunha, ele não dá uma dádiva para um sem ser dada a todos, porque ele não é capaz de ver os testemunhos parciais. E todos têm o mesmo direito à sua dádiva de cura, libertação e paz. Obviamente, todos, sem exceção. Dar um problema ao Espírito Santo para que ele o solucione para ti, significa que tu queres que ele seja solucionado de fato. Se nós, de fato, queremos que um problema seja solucionado, nós necessariamente teremos ou vamos querer dar ele ao Espírito Santo. Se nós quisermos ainda solucionar por conta própria, ou ainda quisermos manter um pouco na vingança, então, na verdade, nós não queremos que ele seja solucionado. Nós queremos que o problema continue existindo, apenas queremos fugir dos efeitos de dor que ele traz, mas que o outro pague. O outro pode continuar. Aquele que nós julgamos o culpado, ele é merecedor da dor, mas eu não quero essa mesma dor para mim, porque aparentemente eu quero ser inocente. Mas se eu quero manter isso, então eu não tenho como dar esse problema para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai desfazer. Então, se eu o der ao Espírito Santo, isso necessariamente vem acompanhado de uma consciência minha de que eu quero entregar para ele esse problema. Mantê-lo para ti mesmo, para que eu resolva sem a sua ajuda, é decidir que o problema deve continuar sem solução, não resolvido, perdurando em seu poder de injustiça e ataque. Ninguém pode ser injusto contigo, a não ser que, em primeiro lugar, tenhas te decidido a ser injusto. Então, ninguém pode me ferir, a não ser que eu acredite que possa ser ferido e eu queira ser ferido. Ninguém é visto como pecador, a não ser que eu queira ser pecador. Ninguém é deixado fora da justiça de Deus, a não ser que eu queira que a injustiça prevaleça. E então é preciso que surjam problemas para impedir o teu caminho, e a paz tem que ser dispersada pelos ventos do ódio. E aqui nós temos um ótimo aliado para nos ajudar aqui, que é o Senhor Ego. Então, se nós quisermos permanecer na injustiça, nós vamos ter que ter muitos problemas para isso. E aí o nosso caminho para a paz, ele terá sido dispersado. E o ego aplaudindo porque ele está recebendo trabalho, trazer problemas. E como haverá problemas? A não ser que penses que todos os teus irmãos, assim como tu, têm o mesmo direito aos milagres, não reivindicarás teu direito a eles, porque foste injusto para com alguém com direitos iguais. Então, isso na mente, isso está inconsciente. Ou eu vejo que todos têm direito aos milagres, todos são merecedores, ou
se eu acho que um único não é merecedor, eu não vou pedir de fato. Eu posso até intelectualmente pedir por milagres ao Espírito Santo, mas a culpa da minha mente, porque eu quis que um ficasse de fora, eu fará com que eu não reivindique os milagres, porque ele também o receberia. Todos recebem os milagres quando nós os pedimos. Busca negar e te sentirás negado. Então, busca negar um milagre para uma única pessoa e te sentirás negado por esse mesmo milagre. Busca privar e terás sido privado. Busca deixar um único de fora e nós nos sentiremos fora do reino do céu. Um milagre nunca pode ser recebido porque um outro não pode recebê-lo. Então, se eu achar que alguém não pode receber um milagre, esse milagre não pode ser dado, não pode ser recebido por ninguém. Só o perdão oferece milagres. E o perdão tem que ser justo para com todos, porque o perdão é o reflexo da justiça do céu aqui na terra. Então, o perdão tem que ser a todos. Então, só o perdão oferece milagres, não há outra maneira de receber milagres. Os pequenos problemas que guardas e escondes vêm a ser teus pecados secretos, porque não escolheste deixar que eles fossem removidos para ti. Então, Jesus várias vezes faz referência ao curso aos pecados secretos, que o ego ameaça que nós temos que ir ao inferno, somos condenados porque temos cometido pecados secretos. A Bíblia fala em pecados secretos que não podem ser que não podem ser desfeitos, que têm que ser punidos. Então, o que são os pecados secretos? São aqueles pequenos problemas que nós guardamos sem entregá-los ao Espírito Santo. Aquilo que nós ainda buscamos permanecer com ele, ao invés de escolher que seja removido pelo Espírito Santo. Isso é um pecado secreto. Assim, eles ajuntam pó e crescem até que cubram todas as coisas que percebes e não te deixam ser justo para com ninguém. Então, manter um único pensamento secreto se acumula na nossa mente de tal forma que, em última instância, não conseguimos mais ser justos dentro da justiça de Deus. Não podes acreditar que tenhas qualquer direito mantendo um pecado secreto. E a amargura, como a vingança justificada e a misericórdia perdida, te condena como indigno do perdão. Então, manter esse pecado secreto, o mais triste disso é que, no final, ele acaba nos trazendo a ideia de que nós somos indignos de ser perdoados. E quantas pessoas honestas, sinceras, sofreram e sofrerão devido a tal pensamento. Os não perdoados não têm misericórdia para conceder uns aos outros. Então, eles não apelaram ao perdão, eles não se sentem perdoados. Como que eles poderiam oferecer misericórdia se eles não se acham dignos do perdão? É por isso que a tua única responsabilidade tem que ser receber o perdão para ti mesmo. Não há outra volta para a consciência do céu. Não há outro caminho para a salvação. Há outras formas de aprender esse caminho, mas o caminho passa necessariamente pelo perdão a si mesmo. Não há outra forma. O milagre que recebes, tu dás. Que dar e receber na justiça de Deus são o mesmo. Então, se eu dou um milagre, eu o recebo. Cada um vem a ser uma ilustração da lei na qual a salvação se baseia, que a justiça tem que ser feita para todos, se é que se quer que alguém se salve. Olha aqui como a justiça de Deus e a justiça do mundo, o ego
tenta fazer parecer a mesma justiça, porque o ego também diz que a justiça tem que ser feita a todos, mas o ego diz que a vingança é devido a todos os equívocos. Nenhum equívoco pode ficar de fora da vingança. No entanto, a justiça, ela também, a justiça do céu, ela tem que ser dada exatamente a todos, ou ninguém é salvo. Então, essa é a lei que prevalece. Só quero ver aqui no chat. A Regiane se desculpou por chegar agora e não existe hora ruim, bem-vinda. E a Olivia colocou aqui, Ing, podemos ter pecados secretos, podem ser inconscientes, memórias que não sabemos? Sim, mas toda memória secreta, de alguma maneira, ela acaba aflorando, ela acaba se manifestando fora da mente de algum modo. Então, de algum jeito, então, nós só precisamos trabalhar no perdão naquilo que percebemos, porque o que está no inconsciente, atrelado àquilo que ficou consciente, quando nós levamos o que está consciente ao Espírito Santo, ele não sabe desfazer parcialmente, ele desfaz aquilo que está inconsciente também. Então, tudo que está inconsciente, hora ou outra, vai vir à tona. Não existiu um plano perfeito que escondeu para toda a eternidade no inconsciente e nós agora conscientemente livres. Isso não existe. Tudo sempre acaba saindo para fora, um pouquinho que seja conta-gotas, e isso é suficiente para a nossa salvação. É por aí que nós vamos entregar isso ao Espírito Santo para ser desfeito. Que bom! Ainda bem, né? Nós não precisamos ficar conscientes do inconsciente para o inconsciente ser libertado, mas precisamos entregar tudo que está no consciente, não manter mais nada no consciente guardado para nós. Obrigado, Igni. Obrigada. Isso é ótimo. Seguindo aqui, então, aqui para concluir, então, ninguém pode perder para que outro se salve, ninguém pode perder e todos têm que se beneficiar com as ideias de salvação ou com perdão. Cada milagre é um exemplo do que a justiça pode realizar quando é oferecida a todos de modo igual. Então, o milagre, ele é um exemplo, quando nós apelamos à justiça do Espírito Santo, todos são liberados nisso, porque ele é oferecido de modo igual a todos, inclusive aquele que o ego mais aponta como sendo culpado, ele também recebe o milagre. Se ele, na consciência dele, já está com a mente aberta para receber esse milagre, é outra condição, mas o milagre é dado e o depósito guarda esse milagre no céu para entregar a ele assim que ele liberar a sua mente. Então, é oferecido a todos igualmente o milagre, ela é recebida, a justiça, ela é recebida e dada igualmente. É a consciência de que dar e receber são a mesma coisa, porque ela não faz com o mesmo, não faz com que o mesmo não seja igual, não vê diferenças onde elas não existem. Dá para ver também por aí, mais uma vez, como esse mundo projetado não pode ser o céu, não pode ser um mundo real, o mundo de Deus, porque tudo tem que ser o mesmo, tudo tem que ser uno, não pode haver separação, não pode haver diferenças. Então, a justiça também ela tem que ser assim. Na justiça não existem diferenças. E assim, é a mesma para todas, a justiça é a mesma para todos, porque não vê diferenças entre eles. A justiça não vê diferença entre uma consciência de um ser e outra consciência do ser. Ela sabe ainda que todos são o mesmo, todos são o Filho único de Deus. Seu oferecimento é universal, o oferecimento da justiça é universal, e ela ensina apenas uma mensagem. O que é de Deus pertence a todos e é devido a todos.
esta é a justiça de Deus. O que é de Deus pertence a todos. Ninguém ficou em falta de algo que é de Deus. E isso é devido a todos. Todos têm direito a isso. Dentro da nossa insanidade de crença de separação, nós pensamos que nós nos tornamos indignos da justiça de Deus, dos oferecimentos de Deus, mas isso é só um pensamento equivocado a ser corrigido, e essa correção é devida a todos. Então, se nós gravarmos na prática, quando nós formos praticar o perdão, no caso específico, de lembrar de levar o Espírito Santo, esse único pensamento, ele será suficiente para nos motivar a não querer guardar para nós esse caso específico, para nós usarmos de vingança, e sim entregar para o Espírito Santo para ser desfeito. Por quê? Porque o que é de Deus pertence a todos e é devido a todos. E é com essa frase marcada aqui em itálico, justamente em forma de oração, que Jesus completa essa sessão e esse capítulo sobre a justiça de Deus. E agora nós temos aqui uma compreensão do que é a justiça de Deus, e essa é a melhor mensagem que o mundo pode receber, a melhor nova de libertação e de amor que podemos receber aqui é a justiça de Deus. A Rosane, por favor, levantou a mão. Ingrid, assim, entre dar e eu receber, eu tive uma vivência, várias, umas 3 por aí, assim, ó. Eu sempre me questionava como é que esse dar e receber é a mesma coisa. Então, teve um momento que eu senti que eu passei por uma pessoa, cumprimentei ela, mas eu não cumprimentei ela, eu me cumprimentei. Ela gerou uma sensação de que o que eu estava fazendo, eu não estava fazendo para a pessoa, e sim para mim. É isso que é o dar e receber? É essa sensação, é esse... Porque não tem palavra que defina isso. É uma vivência que você tem que vivenciar. Se você, independente da resposta dela ou não, você se sentiu se cumprimentando dentro dela, assim mesmo, então você deu e recebeu. Porque você recebeu dela isso, independente do que aconteceu no comportamento. Eu senti uma gratidão. Porque o comportamento, ele é apenas reflexo, o comportamento não precisa o comportamento responder, porque ela não é o comportamento, ela é a mente, o Filho de Deus. Se você sentiu, ao dar o cumprimento, uma sensação de que você estava fazendo a ti mesmo, você, por um instante, você não se viu separada dela. Então, isso é o dar e receber. Entendi. Uhum. Eu, assim, ó, não, se você me perguntar se ela respondeu o que ela fez, eu não me lembro, porque eu fiquei presa naquela sensação, naquela alegria, naquela gratidão de estar sentindo aquilo ali. Daí eu disse, então o dar e receber, que é a mesma coisa, será que é isso mesmo? Aí agora no texto eu digo, não, eu vou confirmar com a Ingrid. Sim, o dar e o receber sempre traz essa compreensão da unicidade, a união. A Isabel Cristina também levantou a mão. Ingrid, durante essa missão, eu lembrei que faz uns 2 anos que a sobrinha da moça que trabalha comigo, ela foi morta, uma criança, foi chupada e morta, foi um crime horrível, hediondo mesmo. E até descobrirem quem tinha feito isso, o clima aqui na minha casa estava muito, muito ruim, e eu estava torcendo assim, naquela de vingança, de raiva, de ódio, até o padrasto dela assumir que foi ele. Quando aconteceu isso, certo? A minha reação, eu analisei agora isso aí, eu mudei completamente, porque eu comecei a fazer expiação para ele. Eu vi como uma figura assim, sabe, ele pedindo socorro,
ele desesperado, e aí até eu fiz com ela também, alguma expiação, algumas orações e tudo, e faz muito tempo que nem se fala nisso aqui em casa. Mudou completamente o clima, e eu agora estou vendo como foi importante colocar tudo na mão do Espírito Santo, pedir para ele resolver aquilo ali, pelo menos dentro aqui do nosso ambiente de vida aqui. E foi forte, viu? Olha, durante essa lição eu fiquei pensando o tempo todo nisso. A E quando eu não substituição de descobri, milagres, onde antes havia tanta dor, tanto sofrimento, tanta revolta, né? foi pesado, foi. Mas aí O quanto o perdão traz essa liberação. Você está trazendo esse testemunho, né, Isabel? E essa tá liberação é pesando. dada a todos. Nem todas as mentes estão prontas ao mesmo tempo para receber essa liberação. De repente, quem ainda não está pronto e ainda quer continuar no sistema de vingança, não a recebeu. Mas a dádiva está feita, está dada. É verdade. E quem está pronto é bem isso, Isabel. Obrigada por trazer Obrigada a vocês. essa experiência prática. Mais alguém gostaria de compartilhar aqui nessa nossa hora da interação? Bom, a semana que vem, então, nós concluímos a sessão, o capítulo da Justiça de Deus, e no próximo capítulo nós teremos a transição, que Jesus fala mais, porque nessa Justiça de Deus a gente viu mais claramente o quanto esse mundo aqui não é o céu, esse mundo aqui não é real, o quanto ele não é a nossa realidade. E a transição, então, é mais um capítulo inteiro para nos conduzir a entender esse nosso processo de volta de cura da mente, de sair desse nosso engodo, desse nosso equívoco aqui, e voltar à consciência da nossa realidade. Isso é o tema do próximo capítulo, que já fica o convite para nós continuarmos a partir da semana que vem. Então, o capítulo 26. E só ver aqui, eu acho que no chat alguma coisa, não. Bom, pessoal, eu vou então encerrando aqui a nossa aula de hoje, nossa gravação. Gratidão, como sempre, a Jesus, em primeiro lugar, por nos trazer de volta a sanidade. Gratidão a Deus por não nos deixar sem o seu Espírito Santo, sem resposta na nossa ideia de separação, na nossa insanidade. E com isso, com esse pensamento, eu vou encerrando aqui.